Que a paz esteja convosco, como prometido, aqui estou, né? Hoje foi um culto hipermaster interessante, muito interessante. Já vai dar meia-noite, eu acordo 7h40, né? 8h30, 9 horas eu estou saindo para trabalhar, 8h30, 8h40 estou saindo para trabalhar. E ontem, né, nós falamos que iríamos estar aqui no Facebook para poder trazermos uma palavra do coração de Deus para o coração dos irmãos. E hoje foi um culto muito interessante. Hoje foi uma reunião muito interessante. A reunião de hoje foi interessante. Né? Hoje eu quero ler aqui Jeremias capítulo 14, né? Quero fazer menção do porquê, né? Que infelizmente, né, o povo de Deus, né, foi levado ao cativo, foi destruído. E quero trazer aqui uma explicação bem clara e evidente, né, para as pessoas, né? Hoje, na casa de Deus, o pastor Marcos trouxe uma mensagem, Neemias capítulo 5, a edificação, né, dos muros. Que palavra, que benção. Né? Pena que tem pessoas que não respeitam, né? Querem complementar aquilo que já foi falado. Quando você complementa uma palavra, você está dizendo assim, eu quero reforçar. Quando você reforça alguma coisa é porque está fraco. As pessoas têm que respeitar os dons alheios na vida das pessoas. Tem que respeitar. Né? Porque isso é uma falta de respeito. Né? Hoje o pastor Marcos falou a respeito dos muros, né, de Jerusalém que estavam destruídos. Né? E que precisaria, né, não só de Neemias. Neemias sozinho ele não reconstruiria aquele muro. Ele sozinho ele não reconstruiria. Ele só conseguiu reconstruir aquele muro, por causa dos seus amigos, seus compatriotas, pessoas que estavam ali junto com Neemias. Ele teve que fazer uma reunião. Não foi só a força dele, né? Ele entendeu que ele sozinho ele não era capaz, né? Então ele foi lá e fez a reunião e conseguiu. Eu quero ler aqui Jeremias 14, a grande seca. A grande seca. Você sabe que Jeremias, né? Jeremias ele estava em um lugar muito comprometedor, na qual a vida dele estava em risco ali, por causa da palavra de Deus. Né? A palavra de Deus coloca a vida de muitas pessoas em risco. Essa é a grande verdade. Amém? E naquele tempo, o povo já não ouvia mais, o povo não queria mais ter o arrependimento. O povo não queria mais. O povo não queria mais saber de Deus. Aqui a gente vai ler e vamos explicar um pouco aqui, que você vai entender o que Deus ele quer para você. O que aconteceu e o que é interessante. O que aconteceu é recorrente, porque as pessoas são as mesmas. Né? A única coisa que mudou é a tecnologia. Mas o ser humano é o mesmo. De corpo, carne, alma, emoções, sentimentos, a mesma coisa. E olha aqui, ó, olha o que o Senhor vai dizer para Jeremias. O Senhor Deus me disse o seguinte, a respeito da seca. O povo de Judá está de luto, chorando, as suas cidades estão morrendo, e o povo está abatido, jogado no chão.
e Jerusalém grita pedindo socorro. Por quê? Vamos adiante. Aí diz assim, ó, os ricos mandam os empregados buscarem água, e eles vão até o poço, porém não encontrando a água, voltam com os seus potes vazios, então cobrem-se a cabeça, e desanimados, atrapalhados, os lavradores também cobrem a cabeça. E desesperados porque não chove e a terra está seca. A terra está seca. Por que a terra está seca, hein? Por que Deus virou o rosto para aquele povo, hein? Por que esse povo está, né, tá tão necessitado, né? A terra está seca. No campo, os veadas abandonam as suas crias, pois não há capim. Os jumentos selvagens ficam parados nos altos dos montes, e com falta de ar expiram como o lobo. Eles não enxergam bem por falta de pasto. Quer dizer, eles não enxergavam, os animais não conseguiam enxergar bem por causa de pasto. Mas o que trouxe tudo isso? O que traz o caos? O que traz a destruição? O que traz a seca, a escassez, a falta de alimento? Há alguém, há uma causa. Ninguém cai na escassez por ser bonzinho. Salvo a Jó, né, que foi uma coisa isolada. Né? Aí diz assim, ó, o meu povo disse, o Senhor Deus, os nossos pecados nos causaram. Olha lá. E o meu povo disse, ó Senhor Deus, os nossos pecados nos causaram, mas pedimos que nos ajudem, como prometestes. Muitas vezes nos afastamos de ti, e contra ti temos pecados. Quer dizer, o que eu entendo aqui? A leitura dessa palavra, a própria leitura vai expressar essa situação aqui. Presta atenção para você entender como é que são as coisas. Olha aqui, ó. O meu povo disse, Senhor Deus, os nossos pecados nos acusam, mas pedimos que nos ajude, como prometeste. Muitas vezes nos afastamos de ti, e contra ti temos pecados. Tu és a única esperança do povo de Israel. Tu és aquele que nos salva quando estamos em dificuldade. Porque é que tens de ser como um estrangeiro em nossas terras, ou como um viajante que se repousa uma noite. Porque é que tens de ser como um homem apanhado de surpresa, e como um soldado que não tem forças para defender os outros. Isso aqui era o que eles estavam. Eles sentiram o abandono de Deus. Na verdade, não foi Deus que os abandonou. A Bíblia está dizendo assim, chegai-vos a Deus, e Ele vos chegará a vós. Limpais as vossas mãos, homens de duplo ânimo. Né? Então, a questão principal aqui não era Deus ter se afastado. Não.
Deus não se afastou. É que para mim cometer um pecado, eu tenho que me afastar de Deus para cometer o pecado. E os nossos pecados encobrem o rosto de Deus para que Ele não nos veja. Porque Deus não pode ver o mal. É como uma mulher, né, que está sofrendo muito na mão de um homem e ela quer deixar o homem. Só que o homem fala assim, não, tudo bem. Você não aceita dormir comigo, não aceita fazer nada comigo, não tem problema. Eu entendo a sua posição, também não vou forçá-lo. Também com o outro você não fica. É assim que o povo de Israel estava fazendo. O povo de Israel não queria ficar com Deus, porém queria a proteção de Deus. Em outras palavras, queria que Deus, né, se adaptasse ao seu caminho pecaminoso. Queria que Deus se adaptasse ao seu caminho pecaminoso, à sua vereda de maldade. A gente está fazendo malzinho aí, mas o Senhor não releva isso aí. Só que as pessoas esquecem que um abismo chama outro abismo. E vão. Começa pelas coisas mínimas. Coisa bem mínima. Aí diz assim, ó. Mas tu, ó Senhor, está entre nós, e nós somos o teu povo. Não nos abandone. É um clamor. Mas Deus não quer abandonar. Deus não quer abandonar. Deus quer que você abandone o mal, a destruição, o pecado, a mentira. É você que tem que abandonar. Porque você se escondeu para cometer o pecado. Você se escondeu para andar segundo a vontade do teu coração. E o que é pecado na Bíblia? Você sabe o que é? Segundo o grego significa errar o alvo. E o pecado mais... quer dizer, quando você peca contra você mesmo, Deus ele manda uma palavra de consolo só para ti... Porque foi uma falha entre você e você mesmo. Mas o pecado de Israel não era entre eles e eles mesmos. Não, não era não. Israel... O pecado de Israel era muito grave. Era homicídio. Era calúnia. Era difamação. Que matava a gente. Matava materialmente mesmo. Não é espiritualmente, não. Era uma opressão ferrenha sobre os estrangeiros que se alienavam a Israel para se achegar a Deus. Que gostava do Deus de Israel. Ouvia as vitórias que Deus tinha dado ao povo de Israel. E o pecado de Israel era esse. Israel queria fazer com todas as nações que chegavam até a eles, que se alienavam a eles, Israel queria oprimir como eles foram oprimidos. As heranças dos pais de Deus vai culpar. Né? Acais aqui, Deus vai culpar. As heranças dos pais deles, né? Mesmo o pai deles morrendo, os que ficavam de remanescentes, eles narravam a história, né, e plantavam a sementinha do mal no coração daquela nação que estava vindo, e Deus não queria isso. E isso envenenava a cabeça daquele povo. Geralmente eram os reis, né, que disseminavam, os mais velhos, que sobravam, que escapavam, que Deus dava livramento. E Deus é ele geralmente, irmão, quando ele vê que o ambiente está sendo formado já errado no seu nascimento, com o seu caráter deturpado, no que diz respeito à palavra, ele tem uma forma diferente, porém, à vista do homem, sofredora de resolver o problema. Ele tem... Ele tem. Sabe o que ele faz? Ele permite com que aquela raça todinha se elimine.
vai embora. Você lembra? A raça desaparece. Porque começou errado. E como é que vai endireitar depois? Se a vida inteira negou o acerto, negou a água para beber, negou a justiça, negou a equidade, como é que depois que cresce, você vai falar para a pessoa o caminho da justiça? A pessoa vai falar, não, você sempre me tratou assim, a gente sempre foi assim, como é que agora quer mudar? Você entendeu como é que é? É. E o povo de Israel estava assim. Eles adotaram o pecado dos pais deles. Deus eliminou os pais deles. Você lembra da terra? Você lembra da terra do Egito? Você lembra quantos entrou? Josué e Caleb. Ó, mais de 2 milhões de pessoas morreram no deserto. Não entrou. Só entrou os novos. Você lembra que esse povo aqui agora, eles vão lá para dentro da Babilônia. A maioria desse povo aqui já tem 50, 55, 45 anos. Eles vão morrer dentro da Babilônia. Deus vai limpar a nação. Vai vir uma outra nação. E eles não vão mais habitar em Israel. Eles vão se espalhar. Porque Deus prometeu que ia espalhar eles nas nações, diversas nações. E Deus espalhou Israel. Aí diz assim, ó. E o Senhor Deus disse o seguinte a respeito deste povo. Eles gostam de andarem aí e não sabem se controlar. Por isso por isso não estou satisfeito com eles. Eu lembrarei das maldades que fizeram e os entregarei por causa dos seus pecados. Aí o Senhor me disse-lhe, não me peças para ajudar este povo, mesmo que jejum e ore, eu não os ouvirei, não os aceitarei. Mesmo que ofereçam animais em sacrifício e me tragam ofertas de cereais, pelo contrário, eu meterei na guerra e também por meio de fome e de doença os destruirei. Por quê, irmão? Porque a concepção desse povo, eles já tinham adotado, tinha uma rede de profeta que comungava com os sacerdotes. Comungava com o erro do sacerdote. Ora, graças a Deus agora, hoje na igreja, né, o pastor Marcos deu uma linda, maravilhosa, excelsa, grandiosa, poderosa palavra de Deus. Né? Mas antes foram falado a respeito de dízimo e oferta. E o pastor, que é o líder geral, ele não estava conseguindo achar esse capítulo, mais uma vez. E achou e mandava com que os outros lessem. Eu não sou a favor, eu gosto que a pessoa lê. Se a pessoa está enfatizando a respeito de dinheiro, já está querendo arrancar. Então, o que acontece? Ela tem que explicar o porquê que ela está arrancando, quais são os objetivos dela arrancar. Agora, se ela vai usar a Bíblia para poder dar um paro ao pedido que ela vai fazer dentro do templo, então ela tem que falar de oferta, porque dízimo não existe no Novo Testamento, né, pós-morte de Jesus. E ela estava querendo empleitar uma coisa que ela mesma conversou comigo, que não haveria mais, que o Novo Testamento seria pregado ali e nós viveríamos em comunhão do Novo Testamento, porque depois de morte de Jesus não se fala mais de dízimo. Jesus é o dízimo dos dízimos, né, que nos salvou. Né? Então eu tenho aqui, é só você entrar lá, né, nas minhas lives, lá, Negão do Saco Preto YouTube, né, que você vai ver eu dando o ensinamento a respeito do dízimo. E aí Deus me deu um tempo. Naquele tempo eu me levantei, que ele estava querendo pedir o dinheiro, o dízimo do povo, né? Eu me levantei. Alguém tem uma palavra aí para falar a respeito do dízimo? Só que eu dei ao contrário, eu dei Hebreus 7,5. E aos que dentre os filhos de Levi têm ordem, segundo a lei, de tomar, não existe essa palavra devolver na Bíblia, não existe. Isso foi posto pelos homens. De tomar o dízimo dos seus irmãos, ainda que tenha saído dos seus lombos. Então, o que acontece? Aí chegou um sujeito lá que voltou ontem para a igreja, glória a Deus que ele voltou, mas ele já está alienado ao ministério.
O ministério parece que vai já levar ele já a presbítero, a diácono, sei lá. E ele foi chamado para poder orar pela oferta. E ele foi tentar repor ou demandar, foi chamado para orar, já queria pregar. Aquilo que eu falei, rebater. Eu queria dizer para ele que se ele já casou, casou já? Já endireitou a sua vida? Hein? Saiu da fornicação? Do tchac-tchac na muchaca? Hein? Já deixou o pique-esconde lá? Hein? Deixou da brincadeirinha Vera? Tem que casar. Porque o fornicário não entra no reino de Deus. O fornicário não. Né? A pessoa que fica brincando de pique-esconde não entra. Quer dizer, não poderia nem ter orado pela oferta. Isso é o maior exemplo. Tá vendo como é que as coisas vão entrando dentro da igreja por conveniência? Pessoas de olho em cargo já quer afagar aquele que está lhe dando a oportunidade, que está com a vida toda errada. Está com a vida toda errada. A pessoa está amaziada. Quer dizer, botou em comunhão com a igreja, mas não explicou para a igreja que agora está casado. Então não está. Né? Para entrar em comunhão tem que falar, o fulano estava... Porque todo mundo sabia da situação da pessoa. Né? Então a coisa está feia. Você está entendendo? Está valendo qualquer coisa agora também? A igreja não merece uma explicação, porque todo mundo sabia antes que a pessoa não estava casada, agora se juntou com o outro, como é que faz? Então não pode nem orar pela oferta, não tem moral para isso. Quanto mais para debater com o profeta, que está em comunhão com a igreja, que não está em fornicação, que não está em pecado. Amém? Então tem que tomar cuidado. Não bate de frente não, que aqui eu bato doído e colocado. Aqui eu pego forte. Para falar tem que ter moral, tem que ter exemplo. Né? Tem que parar das brincadeirinhas. Né? Tem que parar. Ou então conserta. Ou então fala para a igreja, consertamos, casamos, está tudo certinho. Então vai, toca para frente. Mas não estorva a palavra também, não, que eu estou dentro do templo. Pode ser macho, pode ser fortão, pode ser o que for. Eu abro a boca e falo. Amém? Replico em cima da Bíblia. Então, eles estavam agora afagando o coração e formaram o coração dessa geração nova. Os sacerdotes corromperam o coração dos novatos que Deus fez ressuscitar, né? Suscitar dentre aqueles que morreram, eram filhos daqueles. E agora, como é que faz? Esse povo aprendeu errado, como é que faz para tirar isso do coração desse povo agora? Não tira, porque o que começa errado, vai errado até o fim. O outro estava clamando lá para as mulheradas chegar e, né, e cantar de calça. Aí daqui a pouco a outra volta a calça jeans lá no rego, hein? A outra vem com a calça de como é que é o nome? A leg, né? Eu não me libertei da leg. Aí vem com aquela leg toda, né? Com aquela legzinha, o camarada não sabe se presta atenção no culto que ela está cantando ou se na leg dela, né? Tem umas que botam um salto alto ainda rebolando a xalabela, né? E tal, não é assim? O culto dentro da igreja vira um palácio uma passarela, né? Aí começa assim, daqui a pouco começa a entrar tudo. Né? Aí diz assim, ó, então eu disse-lhe, Senhor meu Deus, tu sabes que algum profeta estão dizendo ao povo que não vai haver guerra, nem fome. Eles afirmam que prometeste que em nossa terra só haverá paz. Mas o Senhor respondeu, esses profetas estão profetizando mentira em meu nome. Eu não os enviei, nem lhe dei ordem, e nunca lhe disse-lhe nada. As suas visões são mentiras, e as suas adivinhações não valem nada. Eles inventam profecias só para enganar. Eu, o Senhor, digo a você que vou fazer com esses profetas que não enviei e que profetizam em meu nome, dizendo-lhe que não haverá guerra e nem fome neste país. Eu os matarei na guerra e de fome, e as pessoas a quem eles disserem essas coisas também serão mortas. As pessoas, irmão, que eles disserem essas coisas, você cuidado, porque você fica andando
na raia do falso profeta, o falso profeta não lê a Bíblia. O falso profeta, ele pega uma palavra de efeito, lê a história, pega uma palavra de efeito, foca naquele efeito, tenta tirar um grito de glória de dentro do coração, da emoção do povo. Igreja não é para isso. Igreja não é para apagar a luz. Igreja não é para contender. Igreja não é para dar um grito, de falar uma palavra de efeito lá e ver o povo no alarido de língua estranha. Igreja não é para isso. Eu preferia que a igreja nem falasse língua estranha. Mas que a pessoa saísse dali, sabe, com a mente assim, ó. Meu Deus, que palavra foi aquela? Que mensagem hoje que o pastor Marcos deu, né? Mensagem de ensino. Não atacou ninguém. Que mensagem abençoada. Ele falou, Neemias, quando foi reerguer os muros, irmão, ele não foi erguer os muros sozinho, não. Ele andou mais de 900 quilômetros de um país para o outro, mas ele teve que fazer reunião, ele teve que se humilhar. Quer dizer, não é só a boa vontade que reconstrói o ambiente. É a humilhação de quem está na frente que ele dera. É a humilhação de quem ele dera. Quem lhe dera tem que ser humilde para estar na frente ali e falar, vem comigo, eu preciso de você. Sem você eu não vou conseguir. Neemias falou. Neemias chorou, Neemias se humilhou. Neemias teve trabalho, porque o povo era rebelde. Ele teve que unir o povo. Imagina o que esse homem Neemias não passou. E agora, você ensina o povo errado e depois você quer reconstruir? Como? De que forma? Se está dividido. Quer montar um ministério contra quem? Vai haver reunião agora, né? Segunda-feira. Eu não vou poder estar. Eu não vou poder estar. Disseram que não querem me ver, eu não vou poder estar. Falaram para mim, me erra. Daqui no WhatsApp. E depois limaram, saíram fora também. Então, tem coisas... O pastor Marco pregou muito lindo hoje. Eu espero do coração dele que não tenha sido apenas uma mensagem. Porque assim está cheio. Falam de amor, mas não tem amor. Falam de união, mas não vejo união nenhuma. Eu espero que agora venha a ser formado aquilo que se está falando. E é lindo o que ele falou. Bonito, proveitoso, maravilhoso, de boa fama, de boa ídolo. O ensinamento espetacular. Deus estava na igreja hoje. Né? Na guerra, e eles de fome, né? E os corpos deles serão jogados nas ruas de Jerusalém. E não haverá ninguém para o sepultar. Isso acontecerá com eles, com as suas esposas e com os teus filhos e filhas, e eles pagarão pelas suas maldades. Quer dizer, gente, não fica dando ouvido a falso profeta. Não fica dando ouvido a falso profeta. A igreja que fala para você, irmão, se você for fiel a Deus, eu vou subir você no ministério. Aí você chega e fala assim, de que forma ser fiel a Deus? Não, no dinheiro. Então isso não é ser fiel a Deus. Isso é se eu pagar, né, para você, aí você me coloca lá em cima, né? E no dia que eu não puder pagar mais? Não, aí você não tem mais a oportunidade. Aí as prioridades mudam, né, irmão? E vai ser assim. Deve subir uns 3 aí pro ministério. Eu tô bem de olho já. Eu não vou. Se me chamarem de baixo, eu vou. Eu tô pronto. Fui formado por Deus. E sou um homem indignado, sim. Porque vai dizer aqui. Deus me mandou contar o povo. E a minha tristeza é dizer. Quer dizer, Jeremias estava falando, Deus me mandou eu contar isso para o povo.
E a minha tristeza é dizer, alguém estava hoje se gloriando que a igreja, dia de domingo, vai aos turistas, né? Turistas, gente que não aceitou Jesus, então vai uns 5, 6 a mais, graças a Deus. Hoje a igreja estava... Domingo, né, irmão? Domingo todo mundo vai, né? Domingo todo mundo vai, né? Domingo. Aí a igreja estava com o pessoal lá. Pessoal convidado, né? Gente assim que é católico mesmo, né? Mas não... Você tem que ir na quinta-feira, no sábado. Você vê como é que... Tá difícil, né? Então a gente tem que... Como é que cresce? Fazendo igual Neemias. Reconhecendo cada um a sua posição. Tinha 12 portas em Israel e as 12 portas estavam ferradas. Estava tudo derrubado, queimado a fogo. E ele pegou uma família de cada e disse, cada um vai ficar responsável por uma parte. Ninguém pode estar na liderança absolutamente. Tem que dividir tarefas. É o que foi dito hoje lá. Ainda bem, espero que isso se cumpra. Olha lá. E Jeremias, coitado, ele estava triste, porque ele tinha que narrar uma coisa que ele não queria. E ele vai chorar, vai lamentar, e Deus vai repreender Jeremias. Deus vai repreender Jeremias. Porque, do contrário do que você pensa, Israel estava lotado de gente. Mas o que adianta? Está lotado de gente e o povo está tudo morto. Se falar assim, vamos bater no fulano, o povo vai e bate. O povo vai e bate. Porque o povo não tem mais noção, né, do que é igreja e do que é conivência. O povo, sabe, a liderança hoje está misturando muita coisa. A liderança mistura muita coisa hoje, de forma que quem está dentro da igreja, se for o líder, se o líder mandar bater no outro, vai uma multidão ali e bate. Vai ter uns 3, 2 que falam, não, irmão, presta atenção, isso aqui é a igreja. Mas os outros vão lá e supapam. Você não viu o irmão que foi pregar numa igreja, coitado, e saiu com a boca sangrando porque o pastor, ele começou a pregar lá, e o pastor sentiu que ele estava falando com ele, ele foi e deu um soco na boca do pastor lá, do irmãozinho que foi pregar, e machucou o irmão gravou. Aquela igreja deve ter fechado. Acaba, na hora. Não se sustenta mais, que comunidade pequena, o pessoal vai falando. Então, a questão é, e Jeremias tinha que passar uma mensagem muito difícil, muito dura. Porque era uma quantidade de gente, mas todo mundo estava desviado. O que adianta a igreja inchar? Inchar não é resultado, irmão. Resultado é ter 10 pessoas, mas 10 pessoas instruídas na palavra, na verdade, na justiça, na equidade, na pureza, que vai multiplicar. O que vai trazer as pessoas à casa de Deus, tá entendendo? É aquilo que elas não ouvem habitualmente. São as explicações da palavra. O povo está cansado de nego pegar o microfone aí, receba! O povo não quer mais isso. O povo está definhando, porque se receba, só está vindo luta, prova, e o cara não sabe como sair desse enrosco. E as pessoas admiram quem ensina. Porque quem ensina forma cidadãos. E quem faz movimento atrai pessoas para si. Atrai admiradores. E leva o pouquinho que a igreja tem. Hoje Deus brecou o pregador. Hoje Deus falou, o pregador não vai não, você que vai pregar, pastor Marco. E ele teve que pregar. E a palavra foi maravilhosa. Tem que parar de depender dos outros. Igreja que depende dos outros, irmão, está na carência de Deus, está na carência do Espírito Santo. Em outras palavras, está em falta. Está em falta. Olha lá. Que os meus olhos derramem lágrimas de dia e de noite, e que nunca pare de chorar. Jeremias dizendo, porque o meu pobre povo está muito machucado.
está gravemente ferido. Quando vou ao campo, vejo os corpos dos homens mortos. E na guerra, quando entro nas cidades, vejo pessoas morrendo de fome. E os profetas e os sacerdotes, continuamente, e os seus trabalhadores, e o seu trabalho, porém não sabem o que estão fazendo. Olha lá, e o profeta e os sacerdotes, continuamente, o seu trabalho, continuam o seu trabalho, porém não sabem o que está fazendo. O profeta e o sacerdote estão vendo gente morta. Aí eu ouvi hoje na palavra alguém dizer assim, ó, você chega aqui, aceita Jesus e depois não volta. Vai voltar como, irmão? Não interessou, não criou expectativa. Comida, muitas das vezes, não é boa. Não tem que ser boa um dia. As pessoas vão ali para buscar o nosso, porque todo dia nós se escangalhamos. Todo dia nós queremos nos consertar. Todo dia nós queremos novidade. E só quem tem novidade é Deus. Visitante que vem de fora trazer mensagem não tem novidade. Porque vive uma vida de glamour, de sucesso. A Bíblia diz, o homem que está em honra é como louco, não sabe o que faz. Está lá em Provérbios. Entra no Google aí que você vai ver. Está lá, o homem que está em honra é como louco, não sabe o que faz. Está encantado. Eita. O outro nem veio para cá porque não deu tempo. O outro ofereceu mais para ele lá, ele foi. Eu sei, porque eu vivi com o pregador, eu sei que é assim. Eu vivi com o pregador e eu sei que é assim. Olha lá. Ó. Quando vou ao campo, vejo os corpos dos homens mortos. E na guerra, quando entro nas cidades, vejo pessoas morrendo de fome. Os profetas e os sacerdotes continuam o seu trabalho, como se nada tivesse acontecendo. Porém, não sabem o que estão fazendo. Qualquer semelhança é mera coincidência. Hoje foi uma mensagem boa. Talvez hoje, se você chegar na igreja e perguntar o que você aprendeu no domingo, algumas coisas serão tiradas. É isso. É pegar a mão no arado. É não ficar com medo de as pessoas enjoar, não. Porque é interesse de Deus que as pessoas saibam de algo que vão limpar todos os dias da sua alma. É interesse de Deus. Não é teu interesse. Você é apenas um vaso. E se não tiver nada, chora nos pés de Deus, porque essa é a dependência. Isso é que é gostoso. Às vezes eu estou cheio, eu estava dirigindo uma igreja, que às vezes eu estava cheio de palavras, estava cheio de coisas. Chegava lá, me dava um branco. Sabe o que era isso aí? Deus falando, olha rapaz, não é o que você quer. É o que eu quero no momento que eu quero. Eu ficava indeciso, não sabia qual ia dizer. Acabava que sumia a inspiração, sumia tudo. Eu botava meu joelho e pedia perdão a Deus. E Deus me perdoava e me dava uma palavra linda, maravilhosa. E eu ensinava a igreja a sair satisfeita. Porque o meu ministério é o ensino. É o mesmo ministério que Jesus. Jesus elucidava, mostrava para as pessoas o ponto focal do erro. E as pessoas se consertavam e eram abençoadas, seguiam as suas vidas e eram abençoadas. E no momento eu falava, vai andar, o paralítico vai andar, o surdo vai ouvir, o mudo vai falar. E as coisas aconteciam dentro do ministério. O povo confessa o seu pecado. Ó Senhor Deus, será que rejeitaste completamente o povo de Judá? Será que deste povo, de Sião, por que nos fizeste tanto? Olha lá, diz assim, ó Senhor Deus, será que rejeitastes completamente o povo de Judá? Será que
detestas, ó povo de Sião? Por que nos fizeste tanto? Por que nos feriste tanto? Que não podemos ser curados. Nós esperávamos a paz, mas nada de bom aconteceu. Pensávamos que íamos ser curados, mas o que veio foi o terror. O Senhor, ó Senhor, confessamos ao Senhor, ou Senhor, confessamos os nossos pecados e os pecados dos nossos antepassados. De fato pecamos contra ti. Lembra-te da tua promessa e não nos despreza. Não nos deixe que sejamos humilhados. A cidade de Jerusalém e o lugar do teu trono glorioso. Lembra-te da aliança que fizeste com o teu povo e não desista dela. Nenhum dos ídolos das nações pode fazer chover, nem os céus podem fazer cair chuva. Pusermos as nossas esperanças em ti, o Senhor Deus, o Senhor nosso Deus, pois tu és aquele que faz todas estas coisas. Quer dizer, eles sabiam disso, mas você quer saber? Você quer saber? Eles não estavam arrependidos, não. Porque, irmão, uma coisa é eu falar bonito em cima do altar. É eu orar em cima do altar. É eu clamar, é eu declamar um poema. E o coração? E a verdade? E a vereda da justiça? Porque Deus lê o coração. Deus não lê o que sai da tua boca. O que sai da tua boca ele já sabe, é ele que coloca as palavras. Mas ele não vê verdade nas atitudes faladas. Porque falar até papagaio fala, maritaca também fala, só treinar ela direitinho. Hoje até os cachorros entendem o que você manda. Até o que você não manda o cachorro faz. Porque a coisa é complicada, irmão. Não é, irmão, falar. É ter mudança. E esse povo, ele não se arrependeu, irmão. No capítulo 15, vou continuar, porque eu gosto de ler os dois, porque o capítulo 15, né, vai fechar e vai dar o motivo total da destruição desse povo. Olha lá, a condenação do povo de Judá. Judá era quem, irmão? Judá era uma província, né, era como se fosse o centro cívico. Dali que partiam as leis, né, de equidade e justiça, ou que deveria partir as leis de equidade e justiça. Ficava na região de Samaria. Né? Então, o que acontece? Nessa época aqui era o rei Joaquim, né, que estava reinando, na época de Jeremias. Né? Então o que acontece? Eles, rei Joaquim e rei Zedequias, os dois se corromperam. Você entendeu? Então o que acontece? Da onde tinha que sair a equidade e a justiça é que estava destilando o mal. Quer dizer, o povo estava até se arrependendo, mas era acuado por quem comandava, que negava a sabedoria, a justiça, a equidade e o juízo. Então é assim. Olha, ou vocês fazem o que eu mando, ou eu vou apertar vocês com fome. Porque a ração vinha da mão do governo. E a propina cai muito bem. Então, para me ter propina, eu tenho que ganhar. Para me ganhar sobre propina, eu tenho que corromper. Para me corromper, eu tenho que fazer o mal a alguém para ganhar benefício em cima de alguém. Então, irmão, há uma corrente do mal que parava ali. E que custava vidas, matava pessoas. E eles vão, irmão, para o cativeiro. Eles não se arrependeram. Assim também tem muita gente que em cima do púlpito que falam. Mas não ensina para o povo. Aqui eu dou o ensino. Aqui eu elucido as pessoas. Aqui eu falo que convém a justiça.
Aqui eu mexo na mirula do problema. Por isso que tem muita gente que ataca o meu Facebook na igreja. E eu vejo nego atacando. Não fica dando ouvido por aí não, irmão. Por que? Mas eu não estou lendo a Bíblia? Eu não estou explicando a Bíblia? Não é a Bíblia que eu passo para as pessoas? Não é o que falta lá dentro que eu elucido aqui? As pessoas falam até bem, mas não vivem tão bem quanto pregam. Esse aqui é o grande problema. Tá igual esse povo daqui. Falaram hoje que cada família cuidava de uma porta. Cada um delegava um poder. Então vamos ver. E Jerusalém assim foi reerguida. Mas a reconstrução de Jerusalém não trouxe benefício ao povo. Porque o povo para lá não voltou, foi disperso. Está vendo como é que funciona a coisa? Porque com Deus, irmão, não adianta fazer birra. Com Deus o pau tora no meio. Jerusalém foi edificada, mas eles tiveram que dali, porque quando Neemias chega, né, no templo, o templo já tinha sido destruído, o povo já estava no cativeiro já. Esse livro de Neemias é um livro de profetas menores. O povo já tinha sido levado ao cativeiro já. O livro de Neemias lá está perto do livro de Amós, de Malaquias, de Oséias, de Miqueias. Ele tinha que estar lá. Colocaram ele ali por um detalhe. Talvez tenha sido o livro que tinha sido achado primeiro. Mas ele é livro de profetas menores. Tanto que você vai ver que ele é menor do que o livro de Oséias. Eu acho. É. Então, irmão, essa é uma das questões. Aí diz assim, ó, a condenação do povo de Judá. Então o Senhor Deus me disse-lhe, mesmo que Moisés e Samuel estivesse aqui, implorando, eu não teria dó deste povo. Mandaria essa gente ir embora, que sumam da minha frente. Quando perguntarem para onde iremos, responder-teria eu isto: alguns estão condenados a morrer de doenças, assim será. Outros estão condenados a morrer na guerra, assim será. Outros estão condenados a morrer de fome, assim será. Outros estão condenados a ser levados como prisioneiro, assim será. Olha as sentenças. Por quê? Agora, existiu uma sentença que não existiu? Agora, por que existiu essa sentença? Porque Deus entende ao coração, irmão, não é o que sai da boca para fora. Eles falaram tão bem, né? Oraram. Jeremias, como homem, olhou aquela oração, ficou ferido por dentro. E Deus vai repreender Jeremias. Jeremias ficou ferido por dentro. Ele falou, oh, como meu povo é tão bom. Aí Deus falou, esse povo é mentiroso, Jeremias. Esse povo é filho da perdição, filho do mal. Eles não querem me ouvir. Eu vou definhar esse povo todinho. E Deus, irmão, permitiu que os inimigos matassem eles todinho. Ficou os de 13 anos para cima. Aquele que foram para a Babilônia, morreu tudo lá dentro. O que lá em Jeremias 29:11 vai dizer? Fala para eles, olha, criam aí, dá filhas para suas filhas. Olha Deus armando a situação. Dá filha para os seus filhos, tá? Arruma namorado aí, casamento, planta vinha, porque o cativeiro vai durar. O camarada entrou lá, tinha 57 anos, 59 anos, que não eram pouco, eram muitos, e entrou lá com bebê, os bebês vão sair. Os bebês vão sair com 70 anos de idade. Mas aqueles ali não saem mais, porque o cativeiro era de 70 anos. Quem entrou com 20 anos morreu lá dentro. Não saiu não. Não saiu, porque a mente já sabia demais. Você sabe quem saiu de lá de dentro? E saiu com 70 anos? Você sabe quem saiu?
Quem saiu de lá de dentro foi quem nasceu lá dentro. Que o povo vivia pouco naquela época. Era muito chicote, era muita escravidão, era muita humilhação, comia mal, vivia debaixo da opressão dos seus exatores, e o pau torava para cima deles lá dentro. Não era brinquedo, não. Olha lá, ó. Eu, o Senhor, resolvi e vão acontecer estas coisas. Estas 4 coisas. Horrível. Eles morrerão na guerra. Os cães arrastarão aos seus corpos. E as aves do céu comerão. E os animais selvagens devorarão. E as sobras farei com que todos os povos do mundo olhem para eles com horror por causa daquilo que Manassés, filho de Ezequias, fez em Jerusalém quando era rei de Judá. Porque Manassés envenenou esse povo aqui, irmão, contra Deus. Manassés colocou um poste ídolo dentro da casa de Deus. Ensinou o povo a prevaricar. Botou um pênis dentro da casa do Senhor. Você está de brincadeira? Quando foi feia. Por isso que eu estou falando para você aqui, ó, que eles morreram tudo. E os que não morreram foram lá para dentro, que eram mais bonzinhos, foram também os ruinzinhos, por causa dos seios dos fígados, né? No capítulo, acho que é 24 de Jeremias, que fala lá dos 2 seios de figo, né? Então eles foram lá para dentro, mas chegaram lá dentro, tiveram que casar suas filhas, casar os seus filhos, casar os seus netos, e os netos deles morreram, porque se chegou lá com 10 anos de idade, muitos não chegaram aos 70 anos de idade, morreram lá dentro. Quem chegou lá com 10 anos, com 12 anos, não saiu de lá não. Porque quando saíram de lá já tinham 84 anos. Morreram lá dentro. Olha a especialidade. Vai brincar com Deus? A especialidade de Deus é tremenda. Deus diz, quem terá dó de vocês, moradores de Jerusalém? Quem vai se preocupar com vocês? Quem vai parar um pouco para perguntar como vocês estão passando? Vocês me rejeitaram e viraram as costas para mim. Aí levantei as mãos e esmaguei vocês, porque estava cansado de perdoar. Sou eu, o Senhor, quem está falando. É duro para o profeta falar isso, né? É duro. Por quê, irmão? Quando a pessoa nasce com esse mal nela, ela não consegue ver os bens na terra de Deus, não. Se viver no dia de hoje, vai viver perturbado. Vai chegar aos 70 anos dizendo, não, eu poderia, né? Eu poderia fazer aquilo. Poderia, mas não fez. Deus não deixou você fazer. Permitiu que você ficasse no seu orgulho, no seu eu, na sua arrogância, na sua soberba. E você foi viver nessa vida de mentira e você foi sendo enrolado. Tudo que era para chegar na sua vida não chegou. Passou para outro. Outro que entendeu o que é juízo, o que é justiça, viveu. As pessoas viram graça nele, ele venceu. E você está vivendo uma vida, um dia eu vou chegar, um dia eu vou chegar. Você vai morrer e você não vai chegar onde você quer se você não entender o juízo, a equidade da justiça e não mudar o seu comportamento. Essa é a pegada da visão. E com Deus não tem quase não. É ou não é? Ele permite que você fique tão fissurado numa coisa que você fica cozinhando aquilo ali com pouco fogo. Você não vai para frente nem vai para trás. Você fica pensando. E não age. Eu conheço gente que está vendendo calcinha lá na 24 na 25
e é advogado. Ai, mas eu... E o cara se gaba, aqui ó, tem minha carteira, não sei o que, e papapá, e tá lá. Deus permitiu que um espírito entrasse no sujeito, um espírito de mentira, de, sabe, um espírito da miséria, que o sujeito tá vendendo calcinha lá, ele tem prazer naquilo ali. Ele não poderia estar... E aí de vez em quando bate o rabo, ele tem que sair correndo com aquele... Eu conheço gente assim lá! E fala do sonho dele, mas ele não tem poder, ele não tem... Ele não tem poder de sair dali, ele tem... Ai, irmão, uma hora você vai ver, eu tô aqui, ó, eu tô juntando esse dinheirinho que eu vou montar no meu escritório. Não consegue, você pode ir lá que o sujeito tá lá. Deus bota, permite um fogo contrário no teu coração, tá entendendo? Ele permite você viver em cima das suas falsas esperanças, porque você vive uma vida de mentira, enganando, e a posição do seu coração em relação àquilo que você quer exercer já não é boa. Então você fica igual cachorro, cachorro estressado, que fica correndo atrás do próprio rabo assim e nunca alcança. Você está de brincadeira? Olha lá. Em todas as cidades da terra eu os joguei contra o vento, como se faz com o trigo, para separar-nos da palha. Eu destruí vocês, o meu povo, e meti os seus... e matei os seus filhos, porque vocês não abandonaram os seus maus caminhos. Deus não vai passar por cima disso aqui não, irmão. Você passar por cima de tudo que você fala. Porque quando você se sente afrontado, você passa por cima. Mas Deus não passa por cima do que ele fala, não. Ele sustenta o que ele fala. Olha o que ele diz aqui, ó. Em todas as cidades da terra, eu os joguei contra o vento, como se faz com o trigo, para separá-los das palhas. Eu destruí vocês. O meu povo, matei os seus filhos, porque vocês não abandonaram os seus maus caminhos. Fiz como que houvesse entre vocês muitas viúvas, do que os grãos de areia da praia, do mar. Matei os seus filhos na flor da idade, e fiz as mães deles sofrerem. Isso aqui foi feroz, hein? Aí diz assim, ó. De repente fiz cair sobre eles aflições, terror, e a mãe que perdeu seus 7 filhos desmaiou, respirando com dificuldade. Para ela o dia virou noite, e eles se sente infeliz. E vivem desesperados. Vou deixar que os inimigos matem todos vocês, que ainda estão vivos. Eu, o Senhor, estou falando. Não brinque com a palavra de Deus. Irmão. Palavra de Deus não é para ficar botando fogo na igreja. Igual o outro lá. Estava cantando, estava sapateando, estava fazendo... O outro lá já se levantou, está com a vida toda enrolada. Eu acho que está porque ninguém falou que quando se apresenta na igreja tem que falar qual é o estado da pessoa. Se não falou, então porque está complicado. Aí já quer se levantar contra a palavra? Contra a palavra de Deus vai se levantar? Se levantar contra isso aqui, contra o profeta, pode contar os dias. Não vai ficar muito tempo de pé não vai aguentar. Se levanta contra o demônio. Se alinha na palavra. Abandona o pecado. Abandona, deixa de ser amaziado. Né? Deixa de ficar no chove do molha. Define a sua vida. Aí depois vai pedir oferta, vai orar pela oferta, vai orar pelo final do culto, vai orar pelas coisas. Eu disse, como é duro a minha vida, porque a minha mãe me pôs no mundo. Eu tenho de
discutir brigas com todas as gentes da terra. Não emprestei dinheiro, nem tomei emprestado. E mesmo assim, todos me amaldiçoam, disse Jeremias. Ó Senhor Deus, se eu não servisse bem, e se não te pedirem favor, e se não te pedisse em favor dos meus inimigos, quando estavam passando dificuldade, quando eu estava passando dificuldade, aflições, então que as maldições deles se cumpriram, ninguém pode quebrar o ferro, Deus disse para ele. Especialmente, lá, olha o que Jeremias disse, isso aqui é muito forte, né? Olha o que Jeremias disse. Senhor, no versículo 11, ó Senhor Deus, se eu não te servisse bem, e se não te pedisse favor em favor dos meus inimigos, quando estavam passando dificuldade, aflições, então o que as maldições deles se cumprissem. Ninguém pode quebrar o ferro, especialmente o ferro do norte, que é misturado com bronze. Deus me disse, Jeremias, vou mudar que os inimigos carreguem as riquezas e os tesouros do meu povo, como castigo pelos pecados cometidos em todas estas cidades. Farei com que sejam escravos dos seus inimigos, e numa terra que não conhece, pois a minha ira como um fogo que ficará sempre aceso. Então eu respondi, ó Senhor, tu és o que sabe, e lembras de mim, e ajuda-me, vinga-me daqueles que me perseguem. Quer dizer, Jeremias, ele estava sendo perseguido. Agora, por que ele estava sendo perseguido? Porque os caras subiram, Jeremias subiu em cima da laje de Tofete, lá em Jebiná. Aí ele começou a proferir. Aí alguns caras, emissários dos sacerdotes, quando Jeremias falou, se arrepende, né? Deixa de fazer o mal, deixa de ser malicioso, esquece o homicídio, esquece as injúrias, deixa de matar os estrangeiros, que eles tomavam a terra do estrangeiro mais fraco, e matavam as pessoas, né? E ficavam com os bens dela, e iam até o sacerdote, pediam perdão, e o sacerdote, por sua vez, ele tinha autoridade de Deus para pedir perdão pelos pecados sobre sacrifício expiatório de sangue de cordeiro, de bode, de ovelhas, como Dantes já tinha dito. Por isso que acabaram com esse ofício sacerdotal, que você tinha que dar 10% da sua colheita, nem era dinheiro, era 10% da colheita, né, de todo ano, para o sacerdote sobreviver, porque eles eram representantes de Deus na terra para perdoar o pecado do povo sobre sacrifício expiatório de sangue. E o sacerdote perdoava os pecados dele e eles continuavam matando. Para ele estava tudo bem, eu tenho um sacerdote que perdoa meu pecado, preciso daquele dinheiro daquela terra, aquele camarada não é do povo de Israel, está ali fazendo número, está crescendo mais do que nós, vamos matar aquele sujeito, vamos pegar a terra dele, vamos ao sacerdote, o sacerdote purifica o nosso pecado, nós enriquece, fica tudo muito bem. E era isso que estava acontecendo. Paulo estava torando, irmão. E nessa época aqui, era a época também de Amós, era a mesma época. Era a mesma época de Miqueias, era a mesma época de Amós. É a mesma época. Só que eles eram profetas menores, o livro deles foi lá para trás. Aí, Senhor, tu que eu sabes, lembra-te de mim e ajuda-me a vingar-me daqueles que me perseguem.
Não tenhas paciência com os meus inimigos, para que eles não me matem. Lembra que é por causa de ti que eles me insultam. Tu falastes comigo e eu prestei atenção em cada palavra. O Senhor Deus de todo poderoso, eu sou teu, e por isso a tua palavra encheram o meu coração de alegria e de felicidade. Não tenho gosto ao meu tempo. Olha lá. Não tenho gasto o meu tempo rindo e gozando a vida junto com outras pessoas, por causa do trabalho pesado que me deste. Fiquei sozinho e muito indignado, porque continuo a sofrer. Por que continuo a sofrer? Porque as minhas feridas doem sem parar. Por que eles não saram? Por que elas não saram? Será que não posso confiar em ti? Será que és como um riacho que seca no verão? Jeremias estava dizendo: Senhor, eu fui confiar no Senhor, fui falar tudo que o Senhor mandou, eu agora me vi sozinho. O desprezo me dói tanto, Senhor, que sou como uma ferida que não fecha. Quando eu me vejo assim, eu lembro de Jeremias, é o que me traz muita alegria. Porque a verdade, irmão, ela te isola, porque o mundo hoje é um mundo de conveniência. E ninguém quer ouvir a verdade. Você quer ver se o cara é teu amigo, você fala umas verdades para ele. Se ele fugir de você, porque ele é um pilantra, safado, mentiroso, tá dentro, estava encostando ele para outra coisa. A intenção dele ali era outra coisa. Tem nada a ver com tua vida. Malandro de galoche. Mentiroso. Tá ali, tá querendo sugar com você. Arrancar de você, ganhar de você. Quando você não puder dar mais, ele mete o pé e ainda fala mal de você. É isso. Ó Senhor, o Senhor respondeu: se você voltar, eu receberei de volta. Deus falando para Jeremias. E você será meu servo de novo. Eu não palavras inúteis. Você será de novo meu profeta. E o povo voltará para você. Mas você não devas voltar para eles. Olha o que Deus disse, olha, se você voltar, e voltará lá do exílio babilônico, que Jeremias foi, deve ter ficado lá uns 20 dias. Aí Nebuzaradã, capitão da guarda, tira Jeremias e fala assim: Jeremias, foi tudo isso aí que seu Deus falou? Foi. E quanto tempo o povo vai ficar aí? Uns 70 anos. E ficou 70 anos lá dentro. Aí o Nabucodonosor falou, Nebuzaradã dá tudo para ele aí, deu prata, deu ouro. Aí ele virou e falou assim: eu quero Obed-Meleque. Obed-Meleque foi aquele que sou Jeremias, né? Lá de dentro da lama, né, da fossa, da podridão, que Zedequias jogou ele lá, aquele rei maldito. Né? Eu acho que se ele não se arrependeu, ele morreu e foi para o inferno. Espero que ele tenha se arrependido. Porque Deus não tem pena de judeu que não se arrepende, não. A maioria está no inferno. Porque eles eram duros de coração. Eles matavam, gente. A morte na época era de faca, não tinha bala, não tinha revólver, não tinha nada. Eles tomavam a casa das pessoas e matavam. O negócio era feio. Então, Deus, quando ele falou
né? A Zedequias, a Jeremias e a esse povo aí, Deus virou e conversou com eles. E Deus disse para Jeremias, olha, se tu voltares, volta para mim, você será meu profeta mais uma vez, de novo. Porém, não volte a esse povo, deixe que eles voltem a você. Porque Deus vela, dá honra ao profeta. O profeta não precisa ficar rastejando. Eu não rastejo. Se me chamarem, virem conversar comigo, eu vou. Se não virem, eu não vou. Eu não me rebaixo. Eu sou humilde. Eu gosto de ouvir, mas nego tem medo de vir conversar comigo. Nego tem medo de vir conversar comigo. Nego tem medo de vir conversar comigo. Eu vou na segunda-feira lá, 9 horas. Eu quero só ver o que vai rolar. Eu quero saber dos negócios aí, eu vou lá na segunda-feira. Eu quero saber de perto. Né? Eu não quero fazer exposições, não. Farei com que você seja para este povo como um forte muro de bronze, e eles lutarão contra você, mas não conseguirão te derrotá-los, pois eu estarei com você para protegê-lo, salvar-lo-ei, eu livrá-lo-ei das mãos dos perversos, e libertarei do poder dos violentos. Eu, o Senhor, o falei. E Jeremias saiu, irmão, de lá. Saiu com ouro, prata e ainda saiu com o auxiliar. Obed-Meleque foi com ele. Eita maravilha! Meu irmão, aqui eu li a palavra de Deus para você, com essa Bíblia aqui, ó, que eu peguei lá na igreja. Eu tenho essa e tenho essa. Geralmente eu leio com essa. Mas essa leitura aqui é gostosa, eu gostei de ler ela. Né? A gente tem que começar a ler as coisas assim para poder. Eu tenho dificuldade de ler, eu tenho mais facilidade de entender. Né? Então, o obreiro lá já na intenção, ó, você vê como é que é a cabeça da pessoa, né? Você vê como é que é? O irmãozinho lá que nem sei se ele está em comunhão. Quer dizer, está em comunhão, ele está, né? Se ele legalizou a vida dele, eu não sei. Eu vou lá na segunda-feira para saber. Eu vou lá na segunda-feira para saber. Saber, né? Tem que saber. Porque não pode estar orando, não pode estar apresentando oferta. Tem que explicar, né? Tem que estar legalizado diante de Deus e diante dos homens. Né? Aí pode fazer o que quiser. Só não pode me atacar. Se atacar, toma aqui também. Amém? Toma pesado. E se atacar a palavra de Deus, pior ainda. Aí não fica não. Fica de pé não. Eu só vou na palavra. Vai na palavra, vai na mansa, que vai legal. Chegou agora. Saiu do mundão pesado agora. Né? Então vai devagar. Né? É isso aí. Eu vou na segunda-feira, eu quero ver o que vai acontecer. Quero saber de detalhes. Né? Tem que saber. Que a graça e a paz esteja convosco, que é o pastor Nelson Nascimento, tá? Jeremias capítulo 14, lemos agora. E o capítulo 15. E que Deus possa te dar uma boa manhã. Voltamos a qualquer momento. Foi uma benção, né? Que benção.